Amadas irmãs, amados irmãos, bom dia. 4 de fevereiro de 2022, sexta-feira da quarta semana do tempo comum. Iniciemos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta passagem nós vemos um relato de como João Batista foi morto. Mas a finalidade não é tão somente demonstrar com tal riqueza de detalhes este fato. O que este Evangelho traz para nós é uma reflexão sobre qual deve ser a base das nossas decisões. Em que nós devemos nos pautar ao tomarmos as decisões importantes da nossa vida. Herodes, no meio de um banquete, faz uma promessa para a filha de Herodíades. O Evangelho começa nos dizendo da importância que João Batista tinha para Herodes. E Herodes sempre o protegia, porque gostava de ouvi-lo. Ao mesmo tempo que ele gostava, ele se sentia incomodado, porque João Batista não se desviava daquilo que é o correto. Apesar de saber que desagradava o rei, João Batista falava com ele com autoridade, com verdade, mostrando onde ele estava errando. Apesar de se sentir mal por conta dessa revelação, o rei gostava de ouvir o que João Batista falava, porque o que ele falava era pautado
em virtudes verdadeiras. Herodíades queria que João Batista fosse morto, mas o rei continuava protegendo. Porém, naquela festa de aniversário, em uma reunião de poderosos, Herodes, movido pela paixão, movido pela satisfação momentânea, promete àquela moça dar-lhe o que ela quisesse. E neste momento, ele se vê diante de uma situação dificílima, porque a moça pede exatamente a cabeça de João Batista, aquele que ele não queria matar, mas ele havia prometido, feito um juramento solene na frente dos seus convidados. E assim ele foi obrigado a entregar àquela moça a cabeça de João Batista. Quantas vezes nós não deixamos nos levar pelas paixões e tomamos as decisões importantes da nossa vida pautados em prazeres ou realizações momentâneas? Este evangelho nos mostra Jesus e João Batista. Ambos se mantiveram firmes em seus propósitos, incluindo o sacrifício da sua própria vida. João Batista não voltou atrás, não mudou seu discurso, não deixou de anunciar a verdade para agradar a Herodes e não ser preso. Ao contrário, ele continuou testemunhando fielmente aquilo que ele conhecia de Deus. As decisões de João Batista eram embasadas na sua fé, na verdade que ele conhecia a respeito do nome e do poder de Deus. Por isso ele não recuava. Jesus também, posteriormente, iria ser morto pela mesma razão, porque ele não sai do intento de cumprir a vontade de Deus. Por mais que ele pudesse ser aliciado, ele não desiste, porque ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele vive com fidelidade a Deus e ele não deixa de agir de acordo com a vontade de Deus. É por isso que depois ele foi crucificado. Esta morte de João Batista é um prenúncio daquilo que aconteceria a Jesus. Aquele que se importa em levar verdadeiramente a boa nova acabou sendo sacrificado. Mas ele foi sacrificado por conta de uma decisão de um poderoso, baseada em um prazer momentâneo, em uma satisfação instantânea. Nós devemos aprender com esta passagem que todas as nossas decisões devem ser baseadas na vontade de Deus. Por mais que nos pareça mais agradável ou melhor fazer algo que desagrada a Deus, as consequências serão severas. Herodes depois ficou atormentado pela morte de João Batista. E ele sofreu, ele se magoou depois. Ele teve remorso, porque fez uma escolha inadequada. Portanto, nós precisamos nos pautar por esse conhecimento que João Batista nos traz, que o próprio Cristo também nos traz. Pautar todas as nossas decisões nas virtudes que aprendemos de Jesus Cristo, nas virtudes que decorrem do amor do Pai em nossa vida. Se nos pautarmos pelo amor verdadeiro de Deus, deixando de lado as paixões momentâneas e os prazeres imediatos, nossas decisões todas serão firmes. E ainda que percamos a nossa vida, ela estará ganha para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.